Bom dia, quarta-feira, 20 de maio, nosso combate de todo dia está no ar. As mais de 1.000 mortes de Covid-19 registradas só ontem no Brasil podem ser resumidas numa frase dita pelo coordenador do Centro de Contingenciamento do Coronavírus em São Paulo. Dimas Covas afirmou: estamos perdendo essa batalha. O vírus está vencendo essa guerra. E não há dúvidas sobre quem está sendo atingido com mais força: os mais pobres. Quem mora em locais muitas vezes sem acesso à água limpa, onde pensar em isolamento é praticamente impossível, lugares onde alguns nem máscara têm. O impacto do novo coronavírus nas comunidades, nas favelas do Brasil, a solidariedade que brota onde tudo é mais difícil, menos o amor pelo próximo. Se você tem dúvidas, pode escrever para a gente pelas redes sociais com a hashtag #PerguntaCorona. Tudo junto. Quem está comigo no estúdio para responder são Gustavo Gusso, médico de família, e João Prates, infectologista. Nós começamos este programa com os números mais recentes da pandemia no Brasil. Começando pelo número assustador de mortes registradas em 24 horas. Nosso gráfico registra desde a primeira morte, no dia 17 de março. Fomos acompanhando ao longo das semanas as subidas nesse gráfico. E ontem tivemos 1.179 registros nas últimas 24 horas. Uma alta de 74,9% em relação ao dia anterior. Agora, os casos totalizados pelas secretarias estaduais de saúde. Casos confirmados no Brasil de Covid-19, 271.885. Número de óbitos, 17.983. Um total oficial. E casos recuperados, esse número do Ministério da Saúde, 106.794. Os números podem parecer frios, não sensibilizam quem escuta, mas são importantes para a gente saber o que estamos enfrentando. Mas é claro, é preciso lembrar que a gente está falando de vidas perdidas, de pais, mães, amigos, filhos, irmãos que não voltam mais. O Adilson, morador da capital paulista, no bairro com mais mortes por causa da Covid-19, perdeu não foi uma, não foram duas pessoas. 12 mortos da minha relação. Vizinhos, amigos, mãe do meu amigo, pessoa que eu ia na casa. Então a gente fica muito preocupado, muito apreensivo, né? É sobre isso que a gente começa conversando com os doutores Gustavo e João. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia. Doutor João, vendo os números e ouvindo a história do Adilson, que perdeu 12 pessoas, o Adilson já vive o pico da doença para ele. O Brasil, com 1.179 mortes em 24 horas, nós já atingimos nosso pico? Bom dia, Márcio. Obrigado. Prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso. É difícil dizer que a gente chegou no pico. Infelizmente, os casos estão aumentando. Se a gente olhar a curva, como você mostrou muito bem, continua subindo, subindo, subindo. A gente só vai poder falar em pico quando a gente tiver uma diminuição consistente das mortes ao longo de algum tempo. Então, infelizmente, isso não está acontecendo, né? Os números continuam aumentando. Então, infelizmente, ainda não dá para falar que nós atingimos o pior momento. Os casos continuam aumentando, os hospitais estão enchendo. Então, ainda é uma preocupação contínua o combate ao coronavírus. Para o senhor, doutor Gustavo, a gente chegou no pico já? Eu concordo, obrigado pelo convite, um bom dia. Eu concordo com o colega, acho que a gente ainda tem que observar mais alguns dias para entender o comportamento e tem uma oscilação, né? Então, alguns dias tem menor notificação, outros dias mais, mas ainda a tendência é de subida, então a gente precisa observar mais alguns dias. Bom, Amazonas, Pará, Rio de Janeiro, para citar apenas 3, são estados em que a epidemia de Covid já levou a rede pública de saúde próxima do colapso. Em comum, esses 3 estados têm algo que, segundo um novo estudo do IBGE, pode estar relacionado à crise. Eles têm as maiores quantidades de domicílios localizados em comunidades e favelas. Nós temos essa ilustração para você entender. O levantamento do IBGE apurou que existem mais de 13 mil dos chamados aglomerados subnormais, num total de 734 municípios brasileiros. Esse é o termo técnico para definir uma favela, uma comunidade. Um local caracterizado por ocupações irregulares de terrenos públicos ou particulares, sem padrão urbanístico e em condições precárias de saneamento, moradia e de serviços públicos em geral. No total, existem mais de 5 milhões de domicílios nessas condições no país. Entre as capitais com a maior proporção de domicílios em aglomerados subnormais estão Belém, com 55%, e Manaus, com 53%. O estado do Amazonas tem 34% de todas as suas residências nessas condições. Já o Rio de Janeiro, com 19%, e São Paulo, com 13%, são as cidades com maior número absoluto de domicílios em favelas.
2/3 de todas essas residências brasileiras estão a menos de 2 quilômetros de distância de hospitais. E 80% estão a menos de 1 quilômetro de postos de saúde. Presidente Jair Bolsonaro, Regina Duarte relatou que sente falta da família, que está em São Paulo, mas que ela pode continuar contribuindo com o governo. E por isso, nessa mesma rede social, o presidente Jair Bolsonaro disse que Regina Duarte deixa a Secretaria de Cultura e vai assumir a Cinemateca em São Paulo. Regina Duarte ficou apenas 2 meses no governo. Ela assumiu no comecinho de março e há poucos dias houve uma polêmica, porque foi nomeado para a Funarte um antigo presidente que tinha sido exonerado por ela. E nesse mesmo dia em que ele foi nomeado, a atriz Regina Duarte disse que não teria sido consultada a respeito disso. Foi o maestro Dante Mantovani. E nesse mesmo dia o governo acabou revogando a nomeação dele para a Funarte. Houve essa polêmica. Houve até polêmica se ela deixaria o cargo naquela época. Ela permaneceu, participou de reuniões aqui no Palácio do Planalto, mas agora, portanto, ela deixa a Secretaria Especial de Cultura. Maju. Muito obrigada, Flávia Alvarenga, trazendo informações de Brasília, que a atriz Regina Duarte acabou de deixar a Secretaria Especial de Cultura. Com a saída dela, a Secretaria vai ter o 5º titular em 17 meses de governo. Regina Duarte ficou 2 meses e meio, Roberto Alvim 2 meses, Ricardo Braga entrou em 9 de setembro do ano passado e ficou até 6 de novembro do ano passado. Henrique Pires também entrou no começo do governo e saiu no dia 21 de agosto de 2019. Regina Duarte, então, deixa a Secretaria Especial de Cultura. Ela tomou café hoje cedo com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada e alegou que sente falta da família, mas que deve continuar contribuindo com o governo. É com você, Márcio. Maria Júlia Coutinho, muito obrigado pela sua... eu vou falar interrupção, mas não é no sentido grosseiro da palavra, pela atualização dessas notícias. E a gente vai continuar acompanhando tudo na nossa programação e, claro, no Jornal Hoje. Muito obrigado, Maju. Obrigada. A gente estava falando quando a gente foi interrompido por essa notícia, sobre a questão da solidariedade nas comunidades, e tem a organização em solidariedade também em Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo. Os moradores escolheram 420 presidentes de rua. São voluntários que ficam responsáveis por monitorar se algum vizinho precisa de ajuda ou de atendimento médico. Outros foram capacitados para atuar como socorristas nas 60 bases de emergência da comunidade. E com a ajuda de empresas, foram montados 2 centros de acolhimento para quem fica doente. Num lugar em que as famílias dividem espaços tão pequenos, é uma forma de evitar que o vírus se espalhe. Esses centros de acolhimentos funcionam em 2 escolas estaduais que foram adaptadas. 37 moradores com sintomas da Covid-19 estão lá se recuperando da doença. Já foram notificados em Paraisópolis 1.400 casos da Covid-19. 344 moradores testaram positivo, 28 mortes ainda são consideradas suspeitas. Qualquer pessoa pode ser contaminada pelo novo coronavírus, mas os números da pandemia mostram que, dependendo de onde e como vivemos e trabalhamos, podemos ser mais ou menos vulneráveis à Covid. Ou seja, a desigualdade tem um papel importante na contaminação. Nos Estados Unidos, pretos, hispânicos e outras minorias estão entre os mais atingidos pela doença. A apresentadora Oprah Winfrey fez um alerta no mês passado. A Covid-19 estava dizimando os afro-americanos. De acordo com um levantamento feito pela Fundação Kaiser, até abril, nos estados em que as vítimas da doença eram contabilizadas por raça e etnia, os pretos representavam o maior percentual em relação ao total da população. Uma outra pesquisa do Centro de Controle de Doenças do governo americano já tinha revelado que as internações de pretos por Covid-19 eram proporcionalmente mais numerosas que as de brancos. O doutor Anthony Fauci, da Força Tarefa de Combate à Epidemia da Casa Branca, lembrou recentemente que os fatores que agravam a Covid-19, como doenças cardíacas e diabetes, provocados por uma alimentação de má qualidade e sobrepeso, são muito mais comuns na população afro-americana. Pretos, latinos e outras minorias também ficam mais expostos ao vírus, seja por viverem em famílias numerosas ou por terem que se deslocar diariamente para trabalhar.
As estatísticas comprovam que a situação econômica está ligada ao risco de infecção. 1 em cada 3 adultos com renda anual familiar equivalente a até R$ 86 mil é contaminado pelo novo coronavírus. Essa proporção cai para 1 em cada 7 para americanos com rendas familiares acima de R$ 286 mil. Com menos informação, menos escolaridade, menos dinheiro, a saúde é mais frágil. Nos Estados Unidos e imagino que aqui também. Isso. As mesmas informações que foram dadas nos Estados Unidos valem para o Brasil, enfim. A gente também tem uma população vulnerável, né? E essa população vulnerável tem piores condições de moradia, piores condições de emprego, piores condições de alimentação. Enfim, tudo isso cria condições para doenças crônicas que são também fatores de risco para uma Covid mais grave. Pois é, isso torna as pessoas mais sensíveis a uma doença que pega coração, rim, intestino, sistema nervoso, pulmão. Elas podem estar com as doenças crônicas não controladas e também não saber o melhor momento de procurar o cuidado médico, né? A gente tem falado cada vez mais para que a gente seja mais precoce. Se a pessoa está com uma doença há mais de 5 dias, ainda está sentindo mal, os sintomas se agravaram, que ela procure atenção básica para fazer uma triagem, nem que seja da oxigenação, para saber se já está no momento. Eu tive muitos pacientes que estavam praticamente sem sintomas, não tinham falta de ar, e que quando fizeram a oxigenação estava baixa e já precisavam procurar o hospital, já precisavam de auxílio médico. Então, soma-se as doenças crônicas, o controle das doenças crônicas com mais complicado, a percepção da doença como menos grave ou não perceber o melhor momento de procurar assistência à saúde. O Rio de Janeiro é o mais recente estado que mudou o protocolo de atendimento para a Covid-19. Agora, assim como São Paulo e outros estados, o Rio também vai pegar o paciente e tratar precocemente. Não esperar que ele fique com aquela febre irregular e com a falta de ar, para não esperar que ele chegue muito grave no hospital. A gente tem como fazer isso na saúde de família? E para onde levar se os hospitais começam a ficar cheios? Tem como fazer. Então, como a gente falou aqui, as unidades básicas de saúde, elas têm que separar, o ideal é que separem uma área, algumas, inclusive, separaram áreas externas à unidade para os pacientes com Covid, suspeita de Covid, não circularem dos outros pacientes que precisam continuar sendo tratados, as coisas acontecem, as pessoas continuam tendo câncer, enfim, risco de ter infarto, outras doenças cardíacas, então precisa fazer essa separação por um risco de contágio e também para proteger a população desse medo, né, de frequentar um lugar que possa ser mais perigoso. E o protocolo determina isso, quando a saturação começa a cair, é que ela precisa ir para o hospital. Então, é muito importante que as equipes estejam preparadas para saber exato momento que essas pessoas precisam para o hospital, para que não vá pessoas em excesso que não precisariam estar ali e só vão para o hospital as pessoas que realmente precisam de um suporte mais específico. E através dessa filtragem da unidade básica de saúde, você pode direcionar em cada município o melhor lugar para esse paciente ir. Um hospital de campanha, um centro diferente de cuidados, vai se adaptar a cada município. E quando que ele vai, sim, para o hospital de maior complexidade ou até viaja para o município vizinho que tem um hospital de complexidade. A unidade básica, Márcio, tem uma vantagem que, assim, as pessoas geralmente conhecem o seu profissional conhece as pessoas. Então, esse tratamento precoce que você falou, ele tem mais chance de acontecer ali, porque eu já conheço a pessoa, já sei que ela é vulnerável ou não, então eu consigo saber melhor se ela precisa de fato ir para o hospital e que momento ela precisa. Vamos responder as primeiras perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. A pergunta do Hugo. O tabagismo é um facilitador para a pessoa pegar Covid? A gente considera como um fator de risco porque tem muitos tabagistas que não sabem que já tem uma doença pulmonar, mas não especificamente só se você compartilhar o cigarro, né? Bom. A pergunta do Eduardo. É possível que haja pessoas imunes à entrada do coronavírus no organismo por uma predisposição genética? Isso é o que está sendo pesquisado agora. As pesquisas não são conclusivas, mas é uma forte hipótese. A Geisa. Recebi mensagem dizendo que portadores de HIV não se contaminam com o coronavírus. É verdade? Fake news, né? A gente tem vários pacientes com HIV que tiveram coronavírus, não é verdade? E são grupo de risco? São considerados grupo de risco. Tem, inclusive, risco de doença mais grave. Pergunta do Anderson. Trabalho no pronto atendimento. Muitos pacientes chegam com dores na panturrilha. Pode ser sinal de trombose devido à Covid? Dor na panturrilha pode ser sinal de trombose. Se é devido à Covid, precisa examinar melhor o paciente.
A pergunta do Flávio. Vejo muitas imagens de túneis de higienização no Brasil e em outros países. Eles realmente funcionam? Há pesquisas sobre sua eficácia? Em geral, eles não são recomendados pela Organização Mundial da Saúde e é controverso se funcionam ou não, porque eles não pegam, por exemplo, só as mãos, enfim, então é complicado. O Diogo pergunta, vermelhidão no corpo semelhante a uma forte alergia é um sintoma de Covid-19? Existem vários sinais dermatológicos na pele que são específicos de Covid. Vermelhidão assim é muito genérico, precisa examinar para saber se é da Covid. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com as suas perguntas, as suas dúvidas no nosso combate ao coronavírus. Até já. Às 10h20, estamos de volta com o nosso combate. O Ministério da Saúde divulgou há pouco as novas orientações para o tratamento da Covid-19. A partir de agora, a cloroquina pode ser oferecida aos pacientes da rede pública, mesmo com sintomas leves. O repórter Fabiano Andrade nos traz detalhes desse novo protocolo ao vivo. Fabiano, bom dia para você. Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo que está ligado no combate ao coronavírus. E chama a atenção que logo no segundo parágrafo desse documento, o Ministério da Saúde já reconhece que não há nenhuma evidência científica comprovada, do uso desse tipo de medicamento no tratamento de pacientes com a Covid-19. O Ministério da Saúde basicamente fez uma releitura de um documento divulgado recentemente pelo Conselho Federal de Medicina que autorizou, que permitiu aos médicos a prescrição da cloroquina. Autorizou e não recomendou ou obrigou que os médicos receitassem esse medicamento. Só que no documento do Ministério da Saúde, os detalhes vão mais além. Há a dosagem específica para cada estágio dos sintomas, desde sintomas leves, moderados, até chegando a sintomas graves. Depois de estabelecer essa dosagem, o Ministério da Saúde volta a dizer que não há eficácia comprovada do uso da cloroquina, diz que foram feitos testes laboratoriais em que se comprovou uma leve eficiência em cima dos vírus ali no laboratório, mas que não há evidências científicas do uso desse medicamento. Chama a atenção também que esse protocolo do Ministério da Saúde não é assinado por nenhum médico, nem pelo próprio secretário da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Ministério, que é responsável pela elaboração desse documento. Secretário, aliás, que em meio a essa mudança de entendimento sobre o uso da cloroquina, pediu demissão do cargo na segunda-feira, Márcio. Muito obrigado, Fabiana. A gente vai repercutir essa notícia com os médicos aqui no nosso estúdio. Doutor João, como é que o senhor vê essa mudança de protocolo? A cloroquina antes era usada apenas em pacientes em estado grave, nas condições mais graves da Covid. Agora vai poder ser usada com pacientes com sintomas leves. Eu não sou contra em nenhum momento que seja autorizada a prescrição se o médico e o paciente concordaram com a prescrição da medicação. Isso eu sempre nunca fui contra. Agora, no momento, o que eu posso falar é assim... O ideal, o uso da cloroquina é uma terapia experimental, não tem estudos conclusivos. Aliás, todos os estudos que tem até hoje, em casos leves, em casos graves, são negativos. Tem estudo brasileiro mostrando que doses altas podem ser prejudiciais, inclusive, mas podem aumentar a mortalidade, aumentar as mortes em relação a doses mais baixas. Então, o que eu tenho feito na BP, onde eu trabalho, a gente só prescreve a cloroquina em protocolos de pesquisa. Tem uma pesquisa bem grande que está terminando para ser publicada, numa aliança de vários hospitais, chamado Coalizão, com cloroquina em casos leves, com cloroquina em casos moderados e graves. Esse estudo está para ser publicado em breve, com dados brasileiros. A gente logo vai ter isso. Mas o que eu tenho feito? Outros protocolos, inclusive outras medicações, eu tenho colocado os pacientes somente em protocolo de pesquisa. Porque a questão é que não importa a minha opinião, importa o que eu consigo demonstrar com dados científicos. Então, e é mais seguro para os pacientes estarem num protocolo, porque eles são mais monitorados para efeitos colaterais. Tem uma aprovação no Comitê de Ética Nacional de Pesquisa falando que pode fazer isso, e a gente tem um compromisso com publicar esses dados. Nos Estados Unidos, a pesquisa que foi feita mostrou que não houve grande alteração em estado de saúde da pessoa que usou ou que não usou cloroquina. E ainda tem, como disse o doutor João, os efeitos colaterais da droga. Que efeitos são esses, doutor Gustavo, para deixar bem claro para as pessoas? São essencialmente efeitos em curto prazo, que a cloroquina está sendo usada para a Covid por um curto espaço de tempo, efeitos cardíacos. Então, é arritmia e é muito frequente a arritmia e até a morte. A morte é menos frequente, naturalmente, mas efeitos no coração é bem frequente. Então, ela altera o eletrocardiograma. Então, é preciso muita atenção e, principalmente, até como diz o próprio protocolo, que o médico recomende isso
com a aceitação, com o ok do paciente. Isso tem que ser discutido, riscos e benefícios com o paciente. Isso vale para todos os tratamentos, mais especificamente agora, diante de um tratamento experimental, né, tem que ser colocado para o paciente, tem risco sim. Mas o paciente é leigo, ele consegue entender esse risco? Cabe a nós, como médicos, tanto em protocolos de pesquisa quanto fora de protocolos de pesquisa, isso o Gustavo pode falar muito bem, traduzir para o nosso paciente, né, tornar digerível aquela informação. É um grande trabalho que nós temos. Eu diria que assim, quando não se tem pesquisa ou a gente entende que os riscos superam os benefícios, a gente deveria tomar muito cuidado em divulgação dessa forma, assim, vamos dizer assim, estímulos populacionais. Dentro do consultório é um pouco mais complicado, mas mesmo assim a gente precisa informar isso, que existe o balanço entre o risco e o benefício, o que para casos leves parece que o risco supera o benefício neste momento. Os estados da região centro-oeste têm registrado menos casos de Covid-19 que a gente ao vivo lá em Campo Grande. Flávia, bom dia para você. Oi, Márcio. Bom dia a você e a todos. Aqui em Mato Grosso do Sul são 642 casos confirmados e 16 óbitos. A gente fala ao vivo do Parque Ayrton Senna, um local de lazer aqui em Campo Grande, que desde o dia 10 de abril foi transformado em um centro de triagem. A capacidade aqui é de 800 atendimentos por dia, mas felizmente essa demanda tem sido menor. Para a gente ter uma ideia, ontem foram realizados 46 atendimentos aqui. A gente conversa com o Rafael Costa, que é supervisor técnico do centro de triagem. Rafael, para a gente ter uma ideia, qual a importância do centro de triagem no combate à Covid aqui no estado? Bom dia. Bom dia, primeiramente. Na verdade, a gente pede que os pacientes que têm alguns sintomas respiratórios, que eles busquem aqui o polo de atendimento, para que evite que essa população sintomática circule pelo município, pela cidade, e que busque atendimento em uma estrutura que não esteja preparada para tal, focando em atendimento ao paciente com coronavírus, que misture com outros pacientes com outro perfil de atendimento. Qual que é o perfil desses pacientes atendidos e a questão da incidência de casos suspeitos que são confirmados aqui? Bom, o perfil de atendimento no polo é o perfil do paciente mais com início dos sintomas. Então, assim, a gente quer realmente que, de fato, que logo no início dos sintomas o paciente procure a gente. E a incidência ainda é pequena comparado a outros estados do Brasil, em face às medidas tomadas positivas e antecipadas da Secretaria Municipal de Saúde daqui de Campo Grande. Muito obrigada pela participação, por todas as informações. O centro de triagem funciona sempre das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, todos os dias, durante a semana, fim de semana, feriado. Márcio. Muito obrigado, Flávia. Doutor Gustavo, o centro de triagem é importante, evita que as pessoas vão direto para o hospital, para o posto de saúde, já funciona ali fazendo uma separação, mas tem que ter cuidado também para não haver contaminação num local como esse. Qual é a preocupação que existe? Bom, a preocupação é semelhante à dos hospitais, é ter EPIs, então os profissionais têm que estar trabalhando com EPI ali, né? A gente não sabe quem está chegando ali. A princípio são pessoas com suspeita de Covid, então mesmo sendo um lugar adaptado, precisa ter todas as recomendações, precisa executar todas as recomendações, né, de EPI. EPI são aquelas proteções, equipamento de proteção individual, mas ao mesmo tempo eles são importantes, por quê? Porque eles separam a população suspeita de Covid da outra, do restante. Isso permite com que os profissionais que não estão ali, que não estão trabalhando especificamente naquele centro de triagem, e a população que não tem suspeita de Covid continue seu tratamento nos outros locais, nas outras unidades básicas, nos locais que estão protegidos da Covid. Então, isso também pode ajudar a encorajar as pessoas a continuar a se tratarem dos seus problemas que não são relacionados à Covid. E rapidamente, porque o nosso tempo está acabando nesse ponto, imagino que seja importante também manter um acompanhamento dessas pessoas. Se o caso era muito leve, não tem nada, mas me dá seu telefone aqui e eu vou ligar para você amanhã para saber como é que você está. Isso tem que ser feito. Deve ser feito. Então, a triagem é só um primeiro passo. Então, a triagem, o que é uma triagem? A gente separa o joio do trigo, ou seja, as pessoas que precisam de um acompanhamento. Essas pessoas que precisam do acompanhamento devem ser monitoradas, de preferência em algum contato à distância, ou por telefone, ou por aplicativo, ou por consultas em vídeo, para evitar novos contatos. É bom destacar que esse centro de triagem foi montado lá em Campo Grande com apoio da Fiocruz e já existe em outras 2 comunidades no Rio de Janeiro. Agora, 10h28, vamos aqui para o nosso telão responder mais perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Pergunta do Conde. 2 pessoas em isolamento de 15 dias podem se encontrar de forma segura para cumprir o restante da quarentena? Tenho 68 anos e minha namorada tem 62.
É assim, eu tive uma conversa parecida com uma família recente. É assim, para zerar o risco é não se encontrar, mas o risco de 2 pessoas que estão em quarentena se encontrarem é baixo. Mas não dá para falar zero risco. Entendi. Desculpa, Conde, a resposta ainda não é fechada para você. Pergunta da Jéssica. A grande maioria das pessoas tem usado máscara ao sair de casa. Mesmo assim, aqui na região onde moro, o número de infectados continua crescendo. As máscaras não protegem como se pensava? É uma pergunta capciosa. É uma pergunta porque é o seguinte, a gente não sabe o que aconteceria se não usasse máscara. Então, provavelmente, as pessoas estariam se contaminando mais. Então, a sensação que a gente tem pode ser traiçoeira. Olha, outra pergunta de máscara aqui da Flávia. Todos já tivemos Covid aqui em casa. Estamos curados desde abril. Ainda precisamos continuar a usar máscara perto de outros familiares? Sim, é recomendado que continue usando máscara quando sai de casa, a mesma coisa. Até para dar o exemplo aos outros familiares. Mais educacional, exatamente. Mais educacional. Débora, ouvi dizer que algumas pessoas que se recuperaram da Covid ficam com problemas na retina. É verdade? Pode acontecer, mas todas essas questões a gente ainda está estudando. A gente ainda não tem certeza de quais são as sequelas, mesmo pulmonares. Pois é, as sequelas podem chegar no rim também, né? Mas isso tudo é o tipo da coisa que a gente vai estudar com mais tempo, né? Daqui para frente. Isso. A pergunta do Nilson, o sangue de doadores, esse sangue é testado? Existe risco de contagiar o paciente receptor? Cada banco de sangue está fazendo uma estratégia diferente. Se você for um doador de carteirinha, é bom você perguntar como é que o seu banco de sangue está fazendo, mas muitos doadores espontâneos não está tendo doação de sangue de alguns tipos de doadores. Então é bom se informar no banco de sangue mais próximo. A gente volta a fazer um rápido intervalo e já volta com o nosso combate. Até já. São 10 horas e 35 minutos. Os refugiados são outro grupo que se mostra vulnerável em meio a essa pandemia. Em São Paulo, a comunidade de sírios se mobiliza. Gente que fugiu da guerra e encontrou outra batalha pela frente. Kaduji tinha 55 anos, mãe de 7 filhos e avó de 13 netos. Sobreviveu à guerra na Síria. O filho Abdul lutou por 4 anos para tirar a mãe da região de conflito. Kaduji estava no Brasil há pouco mais de um ano, mas queria voltar para um país árabe. A família já estava preparando a documentação para a viagem dela para o Líbano, mas a Covid-19 acabou com o sonho. Depois de 22 dias internada no Hospital das Clínicas em São Paulo, Kaduji não resistiu a esta última batalha. Isso me repete muito o que eu fiz, porque ela vai ficar viva se ela for para lá. Ela não iria morrer. Abdul transformou o luto em luta. Faz parte de uma ONG que atende mais de 30 nacionalidades. Muito sofrimento de ser refugiado na vida passa por preconceito, por séries de problemas, dificuldades. Durante a pandemia até agora, a gente atendeu mais de 1.000 familiares, refugiados, imigrantes, asiáticos, africanos, latinos, várias nações. A gente tem ainda o problema da língua, né? Essas pessoas às vezes não falam português e eu não sei se o senhor atende no seu programa ou já ouviu falar de histórias de gente que mora em comunidade, Sim. Estrangeiros que moram em comunidade, e aí deve ser difícil ter aproximar de uma pessoa assim, né? Sim, tem toda a questão cultural também, né, de se adaptar. Agora, é uma história trágica, né, porque é a luta da vida pela vida, quer dizer, já sofreu várias vitórias, de repente, inesperadamente, justamente a Covid. Agora, dentro desse contexto das comunidades, as comunidades ajudam também, né? Então, eu acho que o Brasil é um país que acolhe os imigrantes na medida do possível, então a gente tem essa qualidade, né, de ser acolhedor. Mas, infelizmente, a gente está vivendo uma pandemia que não escolhe, né? Não está escolhendo, não está selecionando e está todo mundo no mesmo barco, né? Doutor Gustavo lembrou um ponto importante que a gente até tratou aqui no nosso programa, que é a questão da solidariedade. A solidariedade ajuda muito, né, doutor João? Ajuda. Os refugiados, eles são uma população de risco para um montão de doenças. Né? Na verdade, o Covid é só mais uma, mas eles têm risco de várias doenças transmitidas, inclusive por baixas condições de higiene, além de doenças respiratórias, como tuberculose, como outras coisas em campos de refugiados. Tem várias doenças, tem doenças infecciosas descritas com surtos em campos, né?
Aí você coloca a Covid, que já transmite fácil, fora do refugiado, você imagina dentro dessa comunidade. Tem que ser isso. O que a gente pode fazer? Promover situações sociais melhores para essas pessoas. É a única forma de prevenir. Reduzir não só o Covid, mas também todas as outras moléstias, outros problemas infecciosos ou não que essas populações estão lidando. Que historicamente nos atingem e a partir dessa pandemia talvez a gente mude um pouco o foco de enxergá-las. Que elas não sejam coisa, é natural, é na favela. Que a gente mude isso com o passar do tempo a partir dessa pandemia. Mas eu não sei se a gente vai fazer isso não. Eu não sei. A gente começou o programa falando dos números da Covid no Brasil. É muito frio isso, não traz nomes, não traz rostos, mas é importante para a gente saber o tamanho desse desafio. Especialmente porque tem gente criando mentiras na internet em cima exatamente dos números. A Clara Velasco, do Fato ou Fake do G1, nos conta exatamente isso hoje. Clara, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Pois é, eu começo exatamente com a mensagem que tem dados bem errados do estado de São Paulo. Essa mensagem fala que mais de 70% das mortes causadas pela Covid em todo o Brasil estão no estado e que a taxa de mortalidade de São Paulo é mais que o dobro da do Brasil. Mas, como eu falei, isso é fake. Os números do Ministério da Saúde mostram que São Paulo tem mais ou menos 30% das mortes no país e não 70%. Além disso, a taxa de mortalidade do estado não é o dobro do país. A de São Paulo está mais ou menos em 10,5 mortos a cada 100 mil habitantes e a do Brasil cerca de 8. E mais uma receita caseira que fala que tomar o chá da casca da quina-quina, uma árvore encontrada no norte e no nordeste do país, cura a Covid. Gente, não compartilha porque isso também não é verdade, é fake. Os especialistas falam que não tem evidência científica nenhuma de que esse chá ou qualquer outro consiga prevenir a Covid. Além disso, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde falam que até o momento não existe nenhum remédio caseiro capaz de matar o coronavírus. Márcio. Você já falou para a gente do açafrão da terra, ontem foi o chá de boldo, hoje o chá de quina-quina. Eu só estou anotando aqui os nomes que você está falando para a gente não cair nessa se receber a mensagem em casa. Clara, muito obrigado. Bom dia para você, querida. Continuando aqui no telão, respondendo as suas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Karina, sentir somente falta de ar é realmente preocupante? Devo fazer o teste rápido? Bom, só falta de ar sem febre pode ser um sinal da Covid, mas a gente precisa examinar. Então, quer dizer, a gente não consegue dar essa resposta assim. Precisa fazer o teste rápido se o profissional de saúde que te atender achar que é por bem fazer. Ficar atento nos outros sintomas, como o senhor disse. Nos outros sintomas. Pergunta do Paulo. Uma pessoa está com sintomas de Covid e não há unidades do SAMU disponíveis. Quais cuidados devo tomar ao levar essa pessoa para um hospital? Bem interessante. Você tem que levar, coloca uma máscara na pessoa, tá? E aí minimizar o seu contato com ela, depois do contato lavar bastante as mãos, tá? Não tem mais do que isso a fazer. Leva a pessoa, tem que levar para... Se pegar ônibus, se pegar trem... O ideal é evitar qualquer aglomeração. Suspeita tem que evitar ao máximo. O ideal é carro particular, só um carro, só uma pessoa, exatamente. Pergunta da Gilvana. Fiz exame e o resultado deu indeterminado. Fui colocada em isolamento. Em quanto tempo faço novo exame? Depende do exame e depende do tempo que ela teve contato ou que ela teve sintomas. Então, geralmente, se a sorologia é um tempo maior, no mínimo 14 dias, se é o PCR, até ela poderia refazer imediatamente. Consulta quem pediu o exame, melhor coisa. Exato, melhor. O exame... A pergunta do Fernando, se a pessoa pegar coronavírus hoje, por quantos dias ela pode ficar sem sintomas? A incubação é de 2 a 14. Mais ou menos 5 dias é o normal, até ficar doente, tá? Em geral. O Leandro, minha irmã está apresentando anosmia. Anosmia é aquela perda de paladar, perda de olfato, né? Isso. Dor de cabeça e agora dor de ouvido. Precisamos levá-la ao hospital ou ainda podemos tratar em casa? Pelo que está descrito, ainda é possível tratar em casa, ela não tem nenhum sinal de alarme pelo que está descrito e, se possível, então, ela poderia consultar um profissional à distância e, se esse profissional achar necessário, levar em algum lugar que não seja hospital no primeiro momento. Agora, essa perda de olfato é quase certo, quase batata que é Covid. Tem sido muito típico de Covid. Tem sido muito Poucas comum, outras doenças, assim, de um modo geral, estão dando essa perda de olfato. Dr. João Prats, Dr. Gustavo Gusso, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. A gente encerra aqui o nosso combate. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só ir lá no Globoplay. Hoje foi um programa meio confuso, muita notícia, e agradeço a sua paciência por ficar com a gente aqui. A seguir, você assiste ao Encontro.
Se o nosso tema hoje foi comunidades, a gente se despede com a homenagem às vítimas da Covid-19 feita pela Orquestra Maré do Amanhã do Rio de Janeiro. O grupo é formado por estudantes e moradores das 16 comunidades que formam o conjunto de favelas da Maré. Eles se uniram pela internet para essa apresentação especial. Os acordes de Mozart nos fazem pensar naqueles que se foram. Eu me despeço aqui. Até amanhã, às 9h50.